Oi pessoal, professor Demis aqui e agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula. Na primeira parte da nossa aula nós falamos sobre a importância de se utilizar o livro didático e como ele pode ser ou não utilizado como instrumento de ensino de física. Bom, nessa aula nós vamos nos aperfeiçoar sobre esse entendimento e falar de algumas legislações importantes para compreender a importância no contexto principalmente do ensino público. Então pessoal, para essa aula nós vamos falar sobre o PNLD e algumas pesquisas sobre o livro didático. Vamos falar sobre as características do livro didático de física, mais valorizado pelos professores brasileiros. E vamos falar sobre o livro didático de física, as tendências e as possibilidades e como fazer uma análise geral do livro didático. Então, pessoal, vamos começar aqui explicando o que é o PNLD, o Programa Nacional do Livro de Material Didático. Pessoal, essa é uma legislação que ele leva o livro de ensino médio, e dentre eles obrigatórios agora está o de física desde 2009, se não me engano, de modo que ele possa levar agora para as escolas, ou seja, os professores de física devem escolher os livros que devem ser utilizados no ano seguinte. Isso aí é uma ferramenta importante e que também gera muitas discussões. Nós vamos discutir aqui quais são alguns aspectos bem interessantes dessa parte aqui. Então vamos lá. O decreto é o número 9.099 de 18 de julho de 2017. Ele unificou as ações de aquisição e distribuição de livros didáticos e literários anteriormente contemplados pelo Programa Nacional do Livro Didático e pelo Programa Nacional de Biblioteca na Escola. Com nova nomenclatura, o Programa Nacional do Livro de Material Didático também teve seu escopo ampliado com a possibilidade de inclusão de outros materiais. Então, isso aqui é bastante interessante. Então, agora aqui ele não enxerga um livro, apenas um livro, a parte física. Ele agora vai utilizar de outras possibilidades, outros materiais. Entre as práticas educativas, que pode ser obras didáticas e literárias, obras pedagógicas, softwares e jogos educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo de material de formação e material destinado à gestão, entre outros. Então, pessoal, agora ele expandiu o leque de possibilidades, né? Então, não é apenas o livro. Ou seja, são vários tipos de materiais didáticos que podem ser contemplados aqui nesse projeto. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, alguns artigos para vocês estudarem, para se basearem para suas pesquisas, tá bom? Entre eles aqui, eu deixo em destaque esse artigo que fala sobre as características mais valorizadas dos professores brasileiros de física, tá bom? Então, pessoal, também tem um material, o PNLD de 2018. Vai ter agora, devido ao novo ensino médio, está tendo umas mudanças, porque agora está acrescentando aquela questão de itinerários, projeto de vida. Então vai ter novos materiais. Mas para essa aula nós vamos ainda olhar para esse tipo de material aqui como se não tivesse ainda o novo ensino médio, porque ainda está se discutindo quais são os melhores materiais para cada escola. Então, quais são os critérios? Então, aqui nessa legislação, ele vai ter os critérios. Esses critérios, se o livro não atingir esses pontos, ele é desclassificado. Então, são obrigações que o livro tem que ter para poder ser escolhido ou não pelos professores de física do Brasil inteiro. Então, ele precisa utilizar o vocabulário científico como recurso de aprendizagem, introduzir assunto ou tópico conceitual, propõe discussões sobre a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, apresenta exercícios e problemas de modo claro, utiliza a abordagem do processo de construção de teorias físicas. Isso aqui é tudo do ponto da parte da física, tá bom? Apresenta arranjos experimentais ou experimentos didáticos, ou seja, agora é obrigatório que todo livro de ensino médio tenha que ter experimentos. Traz uma visão da experimentação afinada com a perspectiva investigativa. Então ele vai trabalhar, quando nós discutimos na disciplina de metodologia do ensino de física, aprendizagem por investigação. Estimula o estudante para que ele se desenvolva habilidade de comunicação oral e de comunicação científica. Utiliza analogias e metáforas de forma cuidadosa e adequada. Por quê? Porque alguns conceitos, às vezes,
é bastante complicado você fazer analogias. Então, porque quando você faz analogia, você pode perder um pouquinho da essência do conceito. Eles colocaram aqui uma pontuação bastante pertinente sobre a questão de tomar cuidado com analogias. É importante analogias, mas tem que estar de forma cuidada e adequada. Utilize ilustrações. Evite utilizar somente situações idealizadas. Ou seja, é aquele ponto, despreza todos os atritos, despreza. Então fica um modelo tão idealizado que na prática não funciona. Então aqui ele já coloca situações reais, onde o aluno possa compreender, ver que aquilo ali que ele está estudando tem uma praticidade real. Evita apresentar fórmulas matemáticas como resultados prontos e acabados. Aquela famosa equaçãozinha de sorvete que todo professor fala, ou seja, ele não vai jogar só a equação, ele vai mostrar todo o contexto da equação, de modo a mostrar que as equações, ela não é a física em si, é apenas uma linguagem que a física utiliza para explicar fenômenos físicos. Apresenta expressões matemáticas e leis sempre acompanhadas com seus enunciados próprios de forma adequada. Apresenta os conteúdos conceituais da física, sempre acompanhando e partindo de suas necessárias contextualização. Eles tomaram bastante cuidado sobre a questão da contextualização. Inclusive o Enem está cobrando muito isso, né? E é natural também que os livros tenham acompanhado essa tendência aí do Enem. Então, pessoal, aqui eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns dos livros que ele colocou para avaliar no último aí, né? Na última escolha que a gente teve aqui. Então ele dá vários tópicos. Antes da pandemia, o que acontecia? Eles enviavam cópias para o professor. Essas cópias eram com livro do professor, onde no final do livro ou em anexo tinha o material voltado especificamente para o professor. Então vocês observam aqui que é uma série de livros, né? É uma série aqui de livros aqui. Lá no nosso campus nós fazemos uma votação e nós escolhemos aí qual o melhor. Nós, dentre as possibilidades, nós acabamos escolhendo as conexões com a física que é utilizada até hoje. Então, pessoal, vocês vão precisar fazer uma análise do livro. Como é que você vai fazer uma análise do livro? Bem, você tem que pegar o livro como todo. Essa, inclusive, é a atividade proposta da semana. Você vai ter que procurar com alguém um livro de ensino médio, de física, e você vai pegar todos aqueles contextos, ver se ele trabalha experimentos, se ele tem ilustrativo, se os conceitos são bem fundamentados, como é as questões, se é bom, se é ruim, se a linguagem é simples, se é adequada para o público que é de ensino médio. Então você vai pegar um livro e vai fazer essa análise, né? No caso aqui do livro que nós estamos utilizando, que é o Conexões com a Física, aqui, por exemplo, cada unidade ele já coloca uma aplicação. Eu achei isso aí bastante interessante e pertinente para o curso, né? Porque aí, por exemplo, falar sobre, em vez de começar sobre quantidade de movimento, ele já mostra aqui, por exemplo, 2 carros colidindo para fazer teste de resistência do carro, né? E aí ele já mostra uma aplicação daquilo ali que ele está estudando. Achei bastante interessante essa parte do livro aí. Também ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento investigativo, né? Para tentar puxar o aluno, tá bom? Na aprendizagem significativa nós chamamos de subsunsores. Ele vai tentar pegar aí o aluno aí, motivar o aluno para tentar entender o conteúdo aqui sobre as leis de Newton aqui, né? Para saber mais, ele coloca coisas atuais, né? E também coloca questões relacionadas com a temática. Tem as questões resolvidas, também uma das coisas. Apesar que nós temos vários tipos de metodologia de ensino, devido à quantidade muito pequena de horas aulas de física e tanto conteúdo de física para ser abordado, não porque a gente quer, mas porque os vestibulares cobram, o Enem cobra. Então, se você não tomar cuidado, infelizmente a gente acaba deixando um pouquinho de lado as novas metodologias, deixando apenas as tradicionais na grande maioria das vezes. Mas não é justificativo de ser 100%, né? Ele coloca as questões resolvidas. As questões resolvidas também é interessante que você verifique a complexidade. Por que eu digo a complexidade? Porque vai depender do tipo de aluno que você tem. Se você tem um aluno e o aluno já
a turma em si, dependendo da escola, ela é uma turma mais evoluída, ou seja, tem uma preparação melhor no ensino fundamental, você pode ter um livro de maior complexidade. Ah, mas é uma sociedade, é uma escola pública carente, numa região onde o ensino não é tão bom. Então você tem que ver se as questões estão adequadas ao seu público de ensino. Ver também as questões propostas, porque se você tem que dosar isso, se as questões forem muito complexas, vai atrapalhar a aprendizagem do aluno. O aluno vai ficar com medo de física, como tem, né? Existem ainda muitos alunos com medo da física, com medo dessas questões. E também, se tiver muito fácil, você também está cortando as asas do aluno, né? Porque você está deixando de trabalhar toda a sua potencialidade. Então você tem que saber dosar o livro baseado naquilo que você espera dos seus alunos, de maneira geral, né? De maioria. E aqui, por exemplo, também ele faz sobre interpretações de aplicação. Então, no final do capítulo também tem uma aplicação real daquilo ali que ele está estudando, de maneira que mostra para o aluno que aquilo que ele estuda existe uma aplicação real, ou seja, tem uma importância na natureza, na tecnologia, enfim. E aqui a parte de investigação, que é também a parte de experimentação, também é obrigatório em todos os livros de física. Aí você tem que ver se os experimentos são viáveis, se é possível sim fazer aqueles experimentos, principalmente se for de baixo custo, tá bom? Então isso aí tudo você vai olhar no livro didático e vai fazer um resumo colocando no livro que você escolheu os pontos fortes, os pontos negativos e vai comentar isso. Por que você achou que é positivo, por que você achou que é negativo. Tá bom, pessoal? Uma questão aqui, uma crítica que eu quero colocar, utilizando essas duas figuras, realmente, é a questão do quantidade excessiva que os nossos alunos de ensino médio, em especial, têm de livro didático. Hoje nós temos muita tecnologia e o livro ele pode fazer essa contextualização com a parte tecnológica. Apesar que, infelizmente, nem todos os nossos alunos têm esse acesso às informações de tecnologia como a internet. Mas existe uma quantidade excessiva para o aluno. Né? Infelizmente, muitos das editoras estão preocupados só em vender e às vezes o conteúdo poderia ser um pouco menor. Ou também tem que tomar cuidado, porque às vezes para caber numa licitação pública, eles exigem uma quantidade poucas de páginas. Também existe o lado positivo e negativo de ter livros leves e pesados, né? Então são aspectos que você tem que levar em conta. Não só esses aspectos como nós falamos da física, mas também outros aspectos, como o material do livro, como é que é a textura do livro, as figuras, tá bom? E saber, pessoal, se você como professor saber utilizar bem e o aluno tiver acesso a condições desses livros, vai ser com certeza uma escada para o crescimento pessoal do aluno, tá bom? Então, pessoal, no mais, essa aula é só para você se refletir sobre a importância do livro didático e como você faz essa escolha. E não esqueça de fazer a nossa atividade semanal. Até a nossa próxima aula.